O nosso entrevistado é Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, um dos principais inspiradores do consórcio do Nordeste. Ricardo, eu queria que você detalhasse um pouquinho como que começou essa ideia e os pontos principais dela. Essa ideia vem de muito tempo, né? Não é uma coisa circunstancial. Ela, desde o início de 2011, 2012, ela começou a ser trabalhada a partir da geração do Fórum de Governadores do Nordeste. Eu penso, Nassif, que o Nordeste, ele tem uma característica de unidade, não apenas cultural, mas passou a ser também política, não partidária, mas política, porque você tem vários partidos que governam, mas foi possível construir uma unidade política que fez com que essa ideia de ajuda mútua ela pudesse ir crescendo até que esse ano ela se tornou realidade. Nós pretendíamos fazer isso em 2016, 2015, a partir daquele segundo mandato, mas a crise política que gerou a crise econômica foi fatal. Nós tivemos que tentar escapar de qualquer forma, mas agora o consórcio está sendo criado sob a presidência do governador Rui Costa, e ela é uma excelente ideia, porque é uma ideia, primeiro, administrativa. Né? Se você pensar o volume de compras que 9 estados podem fazer conjuntamente, baixando preços, né? Melhorando a qualidade, construindo atas de registro de preços que possam ser utilizadas por esses estados nas mais diversas áreas caras como a saúde, né? É muito caro a saúde, né? Área como a educação. Se você pensar na perspectiva de atração de investimentos e uma região com uma característica tão marcante como essa, na geração de energias renováveis, quer dizer, os melhores e maiores índices solarimétricos, né, do país estão no Nordeste. As melhores captações de energia eólica estão no Nordeste. Ou seja, você tem um panorama onde a junção e a união podem fazer com que essa região traga investimentos, melhore sua governança cada vez mais, melhore suas situações fiscais, né? E, ao mesmo tempo, faça aquilo que uma federação pode fazer, né? Porque quando você abre alguns jornais e percebe críticas do governo federal a uma tentativa clara e positiva e correta de estados potencializarem suas necessidades e suas soluções, né, você percebe que são críticas puramente políticas, talvez de inveja de uma região que consegue e tem conseguido dar respostas importantes ao longo desses anos. Ricardo, quais são as ferramentas porque a gente tem aqui um federalismo meio concentrado na União, né? Quais as ferramentas que os governadores têm, ou isoladamente, ou em conjunto, para estimular investimento? Olha só, eu acho que, primeiro, a representação e a unidade política. Isso é fundamental, né? Quer dizer, você tem aí um consórcio que, repito, não é novidade no Brasil. Você tem experiências de consórcios de saúde, você tem experiências de consórcios municipais, estaduais. Isso já circula há muito tempo, né? Esse aí consegue extrapolar um pouco, porque não é de uma coisa específica. Né? Então, essa unidade de representação ela terá capacidade, sem dúvida nenhuma, de alavancar investimentos, de dialogar com o mundo. Afinal, você olha para o Caribe, o que é que o Caribe tem a mais, se não a menos, do que o Nordeste? O Nordeste, né, o Caribe tem muitas praias, tem litoral. O Nordeste tem litoral para dar e vender e emprestar. Mas, além do litoral, tem muito mais coisas, né? Tem uma cultura muito forte, né? Uma cultura determinante para a formação intelectual do Brasil. Você tem história, né? Você tem sítios históricos extremamente importantes aqui dentro. Né? Você tem uma generosidade particular muito do povo. Ou seja, do ponto de vista turístico, de um país como o Brasil, que recebe tão poucos turistas, porque são muito poucos, né? Você não tem uma grande política focada nisso. O Nordeste tem uma capacidade imensa de substituir aquela política anterior, que era cada estado tentando trazer para o seu próprio, e observar que um turista que vem lá da Espanha, que vem da Alemanha,
ele tinha interesse em fazer vários roteiros, não apenas um único. Tá. Né? Então, essa coisa do turismo, das energias renováveis, por exemplo, os instrumentos é uma representação única. Acho que uma percepção também por parte dos governadores, né, que eu tenho certeza que existe, do ponto de vista de que nós não podemos ser, nós temos que ser representantes do consórcio como um todo, da região como um todo. Ou seja, se o Piauí tem uma característica mais evoluída em tal área, nós precisamos brifar o Piauí, por exemplo. Né? Se a Paraíba se sobressai no campo da energia solar, nós temos que atrair para a Paraíba. Né? Se você tem grandes indústrias ali em Pernambuco e na Bahia, por exemplo, você precisa observar, ou seja, é reconstituir uma forma de governança e de política, né, capaz de fazer com que, enquanto o Brasil enfrenta uma crise de identidade, uma crise de representatividade como essa que existe, o Nordeste possa, até pelo fato de ser a região, uma das regiões menos aquinhoadas, o Nordeste possa continuar caminhando adiante. Ou seja, é muito importante que não se pare no meio dessa crise. Se parar no meio da crise, nós teremos problemas muito mais sérios do que os que até agora conseguiram nos atingir. Ricardo, do ponto de vista operacional, como é que vocês fazem para investimento? Vão haver comitês, digamos, para cada uma das áreas, para ter uma porta de entrada única? Como é que vai ser no dia a dia? Eu creio que sim, né? Na verdade, eu não estou participando do consórcio, porque, evidentemente, meu mandato terminou do dia 31 de dezembro, mas eu tenho acompanhado com muito interesse, né? Tenho dialogado algumas vezes com o governador Rui Costa, que é um entusiasta, inclusive é presidente do consórcio, mas a visão é basicamente essa. É claro que tudo está sendo construído, é algo muito maior do que até então foi feito no Brasil. O Brasil é uma federação que sempre disputa entre si, historicamente falando. Não é? Você tem os royalties de petróleo, por exemplo, que vêm das profundezas, vêm lá da longevidade do mar, mas que ficam em 2 estados. É como se não pertencesse à nação. O petróleo pertence à nação. Então, você tem uma disputa interna muito grande. É preciso que, culturalmente, né, se substitua essa disputa progressivamente por uma unidade de ação que permita a todos crescerem. Né? É claro que alguns vão crescer mais que outros, é natural isso, né? Mas é fundamental que todos cresçam. E, de certa forma, Nassif, você sabe que, apesar das dificuldades pontuais, mas do ponto de vista fiscal, né, do ponto de vista de governança, o Nordeste avançou muito ao longo dessa última década. As melhores experiências estão dentro da região. Eu queria entender um pouquinho o que levou a essa renovação política generalizada no Nordeste. Olha só, na minha opinião, eu creio que o Nordeste passou séculos servindo ao mais tradicional coronelismo. E qual era a base desse coronelismo? A falta d'água. Né? É a água que ela é essencial para todo mundo, é essencial para a sobrevivência, e ela demarcava um campo de submissão de quem precisava com aqueles coronéis que podiam ofertar alguma quantidade, portanto, eram donos da vida dos outros. Né? Eram donos, a partir disso, do trabalho também e do voto. Isso começou muito a mudar, né? Porque, enquanto outras regiões do Brasil, elas apresentavam, vamos dizer assim, alternâncias de poder, no Nordeste isso era muito difícil. Se você olhar o Nordeste há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, você tem uma supremacia quase que total da Arena, do PDS, ou seja, dos remanescentes da lógica do coronelismo. Nós começamos a ter uma mudança qualificada. O Ceará, por exemplo, na década de 80 ainda, ela teve uma mudança que não era uma mudança ideológica, mas era uma mudança de cunho desenvolvimentista, era uma mudança com o Gereissati, depois com o Ciro Gomes, enfim, era uma mudança que permitiu ao Ceará uma continuidade, apesar das diferenças de
divisões, mas uma continuidade para que o Estado se afastasse daquela expressão maior do coronelismo, né? Pernambuco sempre teve campos políticos muito presentes em função de Arraes, né? Em função de outras figuras históricas, mas Pernambuco sempre teve isso. Com Eduardo Campos, esses campos meio que se juntaram, esses campos meio que se uniram, mas sempre com identidades muito próprias, né? E isso foi tomando um assento na região como um todo. A partir do momento da chegada do presidente Lula, se começou a ter no Nordeste um evento que é muito importante, que é a questão dos investimentos. O Nordeste passou a ter investimentos estruturantes, não apenas aquela coisa de dizer, olha, tem uma seca, faz uma frente de emergência, quebra a pedra de um lado, leva para o outro, toma aqui R$30 por mês e sobrevive. Na verdade, se começou a pensar em obras estratégicas, os portos, o Porto de Pecém, né, aqui o Porto de Suape, em Recife, são grandes conglomerados, né? A continuidade dessa política era fundamental para o Brasil, em função da navegação de cabotagem, em função de um porto como de Cabedelo, como de Maceió. Ou seja, você diminuiria muito a questão do custo da logística, né? Mas esses investimentos, a Transnordestina, que é uma ferrovia que precisa ser concluída, ela é fundamental na parte de minérios e na parte do agronegócios, inclusive, né? Das grandes produções agrícolas que o Nordeste também tem, particularmente ali no sul do Piauí, na Bahia, no Maranhão, enfim, você tem isso muito, muito presente. A transposição de São Francisco, muita gente na CIP acha que a transposição de São Francisco é simplesmente você dar aqui água para alguém beber, para alguém sobreviver. É muito mais do que isso. É uma alavanca de desenvolvimento local integrado fantástica, né? Por exemplo, dos 220 quilômetros do eixo leste, que é esse eixo que está paralisado há 6 meses, né? O governo deixou de bombear a água, o governo federal, né? E que custa, todo ano esse bombeamento custaria 300 milhões de reais. Né? Imagina que o governo deu de renúncia fiscal 80 bilhões ao agronegócio. Né? Então, 300 milhões por ano para você movimentar isso e, ao mesmo tempo, você estimular um desenvolvimento local integrado de regiões inteiras. Aqui na Paraíba, na região do Cariri, a transposição entra por Monteiro, né? Quase não tem obra de transposição aqui, pega logo o Rio Paraíba, que é um rio meio que de integração aqui do estado, e ele vai cortando a Paraíba. Mas ali nós tínhamos colocado já sementes, muito semente, energia solar para 1 hectare, para poder movimentar. A Paraíba, por exemplo, e a região do Cariri, é a maior produtora de leite de cabras do Brasil. Tem mais do que o dobro da Bahia. Ou seja, você tem como incentivar e estimular indústrias genuínas, né, ali dentro de regiões do semiárido nordestino. Né? E eu acho que essas obras, e particularmente o governo da presidenta Dilma, em que pese muitas críticas e em que pese a falta de divulgação, mas foi o governo que mais investiu em recursos hídricos da história do Brasil. Não há a própria transposição, 70% foi paga no governo da presidenta Dilma. Né? Então, essa é uma obra emblemática. Então, essa mudança toda, essa substituição do perfil, me parece que fez com que aquela velha prática, né, ela fosse, do coronelismo, representada pelo coronelismo, ela fosse sendo substituída, não por um partido, ou 2 partidos, mas por vários partidos, né? E a população avançou muito. O próprio resultado, que foi visto como uma demonstração de atraso por parte de alguns analistas que pouco analisam, na minha opinião, no país, o próprio resultado de 2018 das eleições presidenciais, demonstra, eu acho que é um outro lado completamente diferente. Porque se tem uma população que seria tão suscetível, né, ao discurso rasteiro, ao discurso fácil, ao discurso de combater a violência pela violência, aquele discurso que contaminou o Brasil, se tem uma população que seria tão suscetível, era a população que dependeria de programas sociais. E foi essa população, claramente foi essa população, que disse não a isso. Então, você tem um aperfeiçoamento, eu vou chamar dessa forma, uma evolução do pensamento crítico coletivo,
extremamente importante para poder dar a essa região do Nordeste e aos seus governos e exigir dos seus governos uma caminhada nesse sentido, né? É claro que nada é numa cartilha, tudo é construído, né? Mas eu acho que essa evolução política, ela nos permite ter esperanças de que a barbárie não vai se instalar de vez no nosso país. Maravilha. Ricardo, o que está ocorrendo com essa questão da suspensão da água para Paraíba? É uma questão política? O que é que se alega aí? Olha, na verdade, eu tenho uma opinião de que a falência do Brasil está sendo estimulada pelo próprio governo, né? Um governo que alardeia, que não tem dinheiro para pagar a alimentação de exército, que não tem dinheiro para nada, ou para movimentar algo que vai dar um retorno muito maior em função do desenvolvimento da economia, como 300 milhões, particularmente em energia, principalmente energia, ou começar a mudar a matriz energética, né? Por que não usar a matriz solar? Ou seja, são coisas que são essenciais. E há 6 meses atrás, o governo simplesmente bloqueou o bombeamento para a estação de bombeamento que chega a Monteiro, que é a primeira cidade da Paraíba que recebe isso. E nós tivemos, naturalmente, e nós vamos, dia 1º, prefeitos, vereadores, lideranças, vão fazer um ato público chamado Grito do Nordeste, né? Onde nós queremos exigir respeito. Não há nada, sinceramente, que justifique a paralisação disso. E observe que essa paralisação, Nassif, ela vem da seguinte forma: se cala, se paralisa. Aí estava estourando tudo, porque um canal que não passa água, que é para passar água, ele estoura, ele esturrica, ele quebra tudo. É assim que é, não é? A engenharia não pode impedir isso. Pois bem, ele esperando que quebrasse tudo para poder passar como se fosse um elefante branco. A transposição é uma obra extremamente barata, Nassif. A transposição custou 12 bilhões de reais para atender de início 12 milhões de pessoas. Não é? Hoje a perspectiva é atender mais. Na Paraíba iam atender 850 mil. Hoje nesse momento, 1.150.000 pessoas já estão sendo atendidas. Nós começamos a construir um grande sistema adutor para a região mais seca, que é o Curimataú paraibano. Esse sistema adutor vai beneficiar mais 150 mil pessoas, ou seja, extrapolou muito. Mas se você pegar os 12 bilhões do custo e dividir por 12 milhões, você vai encontrar em R$1.000. E se você colocar um tempo mínimo de 10 anos, que foi o tempo da construção, foi mais que isso, mas vamos colocar 10 anos para fechar a conta, você vai ter R$1.000 dividido por 10 dá R$100 por cada pessoa, né, beneficiada por isso. Ou seja, o que é que nós estamos dizendo? R$100 é muito menos do que um Bolsa Família mensal. Né? E essa é a obra que alguns tentam colocar como se fosse uma obra, um elefante branco. Não tem nada disso. O eixo leste são 220 quilômetros, né? Pega Pernambuco e Paraíba. Para Paraíba é fundamental, porque nós estamos fazendo outro canal que liga para a região do Brejo. O eixo norte, de 400 quilômetros, falta 3%, ou seja, faltam 12 quilômetros há 4 anos. Há 4 anos se falta 12 quilômetros para poder concluir uma obra fundamental para Paraíba, para o Rio Grande do Norte, porque ela entra na Paraíba e vai sair pelo Rio Piranhas até o semiárido norte rio-grandense, e para Fortaleza, porque a Fortaleza é uma grande metrópole e ela não tem como se abastecer, ela precisa da transposição. Então 3% está faltando, né? Uma obra que parou desde que derrubaram o governo federal, da presidenta Dilma, parou a obra e, evidentemente, nós estamos e precisamos nos organizar, o Brasil precisa se organizar para poder essa obra prestar o seu serviço. E o serviço, repito, não é apenas levar água, mas é desenvolver a região.